Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, o trabalho de fiscalização e orientação do TCM. Hoje no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar que o tribunal criou em seu site um portal sobre a realidade educacional nos municípios goianos. Vamos abordar também que o TCM passa a realizar os encontros regionais. Ao todo, serão 7, terminando aqui em Goiânia no mês de agosto. Vamos abordar também a primeira infância no nosso programa TCM Notícias e outro assunto também que nós vamos trazer aqui no nosso programa é que o TCM foi destaque na mídia regional esta semana por posicionar contra a calamidade pública da Prefeitura de Goiânia, que quer prorrogar a calamidade pública. É isso mesmo. A Prefeitura quer prorrogar, o TCM entende que não é mais necessário, e nós vamos mostrar esse assunto que foi repercussão tanto na TV Anguera quanto no jornal O Popular. O programa TCM Notícias está começando agora. E o nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias: o tribunal criou em seu site um portal sobre a realidade educacional nos municípios goianos. O conselheiro Fabrício Mota é o coordenador do GAEP Goiás, Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política Pública da Educação, e falou sobre a necessidade de avançar na oferta de vagas em creches e pré-escolas no estado. De acordo com o conselheiro, existe hoje um déficit de mais de 38 mil vagas no estado de Goiás. Veja. É uma preocupação grande, essa é a pauta principal das ações do GAEP e também aqui do TCM na atuação na educação infantil. Isso já desde o ano passado, né? Fizemos vários levantamentos, ações junto com os demais integrantes do GAEP, e a intenção é justamente ajudar, estar ao lado e também cobrar que os municípios cumpram o que determina o Plano Nacional de Educação. O senhor entregou até um documento ao governador recentemente sobre os dados, né, sobre esse déficit de vagas. O senhor acredita que o Estado também possa se comprometer em ajudar nesse problema? A ideia de entregar ao governador foi justamente baseada nessa percepção de que o Estado pode e deve ajudar, porque se trata de investimentos, né, em creches e em pré-escolas. E, muito embora seja competência prioritária dos municípios, nada impede, pelo contrário, até a recomendação de que o Estado auxilie isso financeiramente. Isso tem sido feito em alguns estados, principalmente o exemplo que nós trouxemos para cá do estado do Mato Grosso, por intermédio do TCE de Mato Grosso, que conseguiram articular junto ao Legislativo esse apoio com base nas emendas dos parlamentares, verbas específicas para aumentar as vagas em creches e pré-escolas. Foi criado aqui um portal no site do tribunal sobre a educação, como os municípios podem estar acompanhando essa situação. Como funciona? Bom, isso é importante porque se trata de um instrumento novo, um instrumento essencial. Isso tem 2 objetivos principais. O primeiro é justamente fortalecer e instrumentalizar o controle social, fazer com que o cidadão, com que a imprensa, a sociedade em geral, saiba em que pé está no município a questão das vagas das creches e em pré-escolas. Há um déficit ou não? Isso vem crescendo, vem diminuindo? Quantas crianças estão matriculadas? Quantas estão fora da escola? O segundo objetivo é igualmente importante, é pensar nesse painel, que é todo automatizado, né, feito por meio de tecnologia da informação, é pensar nesse painel como um instrumento de gestão. Então, voltado a auxiliar o diagnóstico do prefeito, da prefeita, dos secretários
secretário municipal de educação de toda a comunidade que lida com a educação. Então, ele poder ali enxergar a realidade, eventualmente trazer outros dados, né, complementares, fazer correções, mas, sobretudo, ter o contato com essa realidade para tomar as ações administrativas pertinentes. Então, não é assim mais um ato próprio de fiscalização, de auditoria do tribunal. É um ato que fortalece, né, um instrumento que fortalece o controle social e é uma colaboração com os gestores. É um instrumento de gestão que deve ser utilizado da melhor forma possível. Como as pessoas, o cidadão que está no município pode contribuir, e até mesmo tendo acesso a essas informações, ajudar para resolver esse problema tão grave no país, que é falta de vaga em pré-escola, em creches e pré-escola? Nós temos um grande problema, sobretudo, com relação às creches, né? O problema, sobretudo, é, primeiro, que o cidadão não sabe, sua maioria, que ele tem direito a uma vaga em creche. Então, se não tem uma creche perto da região onde ele mora, do bairro, às vezes ele nem procura a creche, né? Então, esses levantamentos, esse déficit que nós mesmos apuramos, muitas vezes ele é feito com base naqueles que procuram e se organiza, então, uma fila. Essa é a primeira dificuldade. A segunda é aquele sentimento de relativa resistência a colocar uma criança em creche, fruto da nossa sociedade, né? Algumas famílias pensam que tem que cuidar pessoalmente da criança ou deixar com algum familiar, algum vizinho. E hoje, muito embora isso seja decisão da família, hoje existem muitas evidências dizendo que há um impacto positivo importante ao se colocar a criança na creche, na sua educação, na inserção da mulher, da mãe no mercado de trabalho. Então, acho que o cidadão pode, primeiro, se informar, estar ciente dos seus direitos, utilizar o portal do tribunal disponibilizado para saber a situação do seu município e pedir providências, cobrar do vereador, cobrar do prefeito, trazer notícias aqui ao TCM. Olha, esse é um trabalho significativo, né? Mais um trabalho significativo do tribunal de estar acompanhando de perto a abertura de vagas em creches e pré-escolas no estado de Goiás. E que agora, você cidadão, pode acompanhar muito bem, entrando no site do tribunal, para saber qual é a realidade em seu município. Vamos agora para a votação da primeira Câmara. A primeira Câmara analisou nesta terça-feira, 27 de maio, a pauta número 64. Foram julgados e aprovados 34 processos. Participaram da sessão o presidente da primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do MPC, José Américo da Costa, e a secretária de plenário, Lorena Simão. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e já podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. Olha, o trabalho do TCM foi destaque na mídia regional. O jornal Segunda Edição da TV Anhanguera divulgou a informação de que o tribunal se posicionou contra a prorrogação do decreto de calamidade pública feita pela Prefeitura de Goiânia. Acompanhe a notícia. A TV Anhanguera teve acesso ao relatório do Tribunal de Contas dos Municípios, sobre o pedido de prorrogação do decreto de calamidade. Esse pedido foi feito pela Prefeitura de Goiânia. O documento foi entregue para a Assembleia Legislativa, que então pediu a avaliação do TCM. Letícia Brito, a gente já sabe que o TCM, né, a gente ficou sabendo agora há pouco, se pronunciou contra essa prorrogação, né? E queria saber mais detalhes dessa recomendação. Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, para quem está com a gente. O TCM recomendou que a Alego não autorize a prorrogação desses dois decretos. Um da Secretaria de Saúde, outro da Secretaria da Fazenda, que cuida do dinheiro do município. Não prorrogar esse decreto de calamidade, como a Prefeitura tinha pedido, por mais 6 meses. A Prefeitura argumenta que ainda tem uma dívida muito grande, restante da gestão anterior, entre outros argumentos, mas o TCM, no documento que a gente teve acesso, detalha os motivos. De forma
resumida, o TCM entendeu que a Prefeitura não está mais numa situação tão excepcional que dificulta dar respostas aí para a sociedade, respostas que o poder público precisa dar. Diz ainda que um decreto de calamidade não pode ter caráter educativo, pedagógico, como a Prefeitura pede, para que as equipes se conscientizem da necessidade de cortes. Diz que tem outras formas de fazer essa pedagogia. O TCM também cita que a Prefeitura continua contratando normalmente, cita também que a Prefeitura financiou shows na pecuária, cita também o caso em que a Prefeitura troca lâmpadas, parte delas na cidade toda, mas em condomínios fechados. E o TCM afirma que nada disso é ilegal, mas que pode ser considerado ilegítimo quando a Prefeitura, então, está numa situação de pouco dinheiro em caixa. Agora que essa resposta chegou na Alego, o de praxe é que os deputados tenham um tempo para ler o documento, entender o que o TCM recomendou, antes que isso volte para a pauta para ser discutido, para decidir se aprova ou não a continuidade desse estado de calamidade. Luciano. De qualquer forma, é um posicionamento importante, né? Porque, afinal de contas, foi um pedido dos próprios deputados, né? Para que o tribunal avaliasse as contas da Prefeitura. Muito obrigado, bom trabalho. Nós pedimos uma nota para a Prefeitura sobre as justificativas do TCM para não prorrogar, né, ou para alegar, né, que não é necessária essa prorrogação do decreto de calamidade financeira e também o decreto da Secretaria de Saúde, mas ainda não tivemos retorno. Olha, você viu aí outro trabalho tão importante do tribunal de fiscalizar, né? Os conselheiros decidiram que a Prefeitura de Goiânia não necessariamente precisa prorrogar o estado de calamidade pública por considerar que as finanças da Prefeitura estão melhorando, né? O TCM começa no dia 5 de junho, o 15º Encontro Regional em Alto Paraíso. Ao todo serão realizados 7 eventos. O auditor de controle externo, Petrônio Pires de Paula, faz um convite para a participação de todos. Olá pessoal, passando aqui para convidá-los para o 15º Encontro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Esse evento será realizado na cidade de Alto Paraíso de Goiás, no dia 5 de junho de 2025. Esse convite é especial para você, prefeito, vereadores, gestores e servidores municipais. Nesse evento abordaremos temas como prestação de contas, atos de pessoal, políticas públicas e cumprimento de determinação. Venha participar conosco desse magnífico evento para adquirir conhecimentos para a realização dos trabalhos no seu dia a dia. Venha conosco. Então você viu aí, o tribunal vai realizar 7 eventos de junho até agosto, finalizando aqui na capital. É importante a participação de todos, dos prefeitos, vereadores, dos secretários municipais, para discutirem temas fundamentais à administração pública. Por isso, como eu disse, fundamental a participação de todos. Olha, e agora nós vamos ver o que aconteceu no Pleno. Na sessão de quarta-feira, 28 de maio, o Pleno analisou a pauta número 65 e julgou 52 processos. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Laécio Guedes, o procurador-geral do MPC Henrique Pandim e o secretário de plenário Gustavo Melo, o conselheiro Valcenor Braz e os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna participaram remotamente. O prefeito de Caldas Novas, Kleber Luiz, fez sustentação oral em processo de prestação de contas. O advogado Luiz César e o prefeito de Bonfinópolis, Lucas Moreira, também participaram da sessão e falaram em processo de julgamento das contas de gestão de 2023. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. A primeira infância foi tema de um encontro promovido pelo TCM. O conselheiro Daniel Goulart quer colocar esse tema no plano plurianual. Veja na reportagem. O
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu um encontro com contadores públicos e secretários municipais para discutir o Plano Plurianual de 2026 a 2029, com ênfase na primeira infância de 0 a 6 anos de idade. O vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, é o coordenador do Pacto pela Primeira Infância e tem debatido esse tema com diversas autoridades. O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do conselheiro Sérgio Cardoso, do conselheiro Fabrício Mota, coordenador do GAEP Goiás, Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política Pública da Educação, do procurador-geral Henrique Pandim, do coordenador do Comitê Goiano da Primeira Infância, promotor de Justiça, Pedro Florentino, do procurador José Américo da Costa Júnior, entre outras autoridades. O conselheiro Daniel Goulart disse que esse momento é fundamental para inserir a primeira infância no plano plurianual que será encaminhado às câmaras municipais. Agora, é importante que os secretários municipais saibam como trabalhar o PPA, né? É preciso que seja um orçamento participativo, democrático, as pessoas levando as demandas, e aí que a gente quer emplacar os programas, as ações de interesse da primeira infância para a gente elevar o nível da atenção às crianças goianas. O coordenador do GAEP Goiás, conselheiro Fabrício Mota, lembrou que existe um déficit de mais de 38 mil vagas de creches e pré-escolas no estado. Deve ser interpretado esse painel como um instrumento de gestão da política de educação, um instrumento ao lado do gestor, para que os gestores possam saber de forma confiável o que eles têm que fazer com relação às vagas que necessitam ser criadas. Os professores da Universidade Federal de Goiás, Tiago Alves e Weber Tavares Júnior, apresentaram um painel de indicadores do Plano Nacional de Educação, Plano Educacional de Goiás, Plano Municipal de Educação e Plano Plurianual. Weber ressaltou que a educação é um direito da criança. Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro que o pacto que o Brasil fez é de priorização da educação, em especial na primeira infância. Trata-se de um direito. Particularmente no Brasil, a gente precisa entender a escola para além do processo educacional pelo qual ela é responsável, mas a escola, como defendia a professora Anísio Teixeira, como um lugar de construção da democracia. Então, existem determinados marcos normativos brasileiros que estabelecem que a educação deve ser priorizada, entretanto, o orçamento não reflete essa priorização trazida nos marcos normativos. Então, é muito importante que o TCM apoie essa ação, em especial nos municípios que são responsáveis pela primeira infância, pela educação infantil e pelos anos iniciais do ensino fundamental, para que os municípios se sintam apoiados para construir um modelo de planejamento que considere a necessidade de se colocar mais dinheiro. Como foi colocado, lugar de criança é no orçamento. O professor Tiago Alves apresentou o simulador de custo aluno/qualidade. É fundamental que os municípios, que as redes municipais, elas possam planejar o uso dos recursos da educação. Então, o direito à educação, ele se consolida, ele se efetiva por meio de várias ações. Uma delas é a adequada aplicação dos recursos. Então, o que essa ferramenta quer fazer, quer propor, é que haja, de fato, o planejamento pensando em como fazer as escolas funcionarem, com um padrão de qualidade, com condições adequadas de funcionamento, né? Nesse momento histórico, o país não pode mais conviver com escolas precárias, com funcionamentos parciais ou comprometidos por falta de infraestrutura, falta de professores, falta de funcionários, né? Então, essa ferramenta ela é uma ferramenta que propõe, que possibilita o planejamento da educação em condições de qualidade, a gente superar um atraso histórico que a gente tem ainda em muitas regiões do nosso país e no nosso estado também. A secretária de Educação de Rio Verde, Angélica de Jesus, falou da experiência na implantação do Plano Municipal de Educação e o auditor de controle externo do TCM, Roberto Coutinho, apresentou o painel de acompanhamento dos planos municipais de educação no estado no site do tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Olha, esse é um trabalho tão fundamental também do conselheiro Daniel Goulart, coordenador dessa frente da primeira infância no tribunal e do próprio TCM, de discutir com a sociedade
investimentos na primeira infância, colocar propostas no plano plurianual, que as câmaras municipais também discutam essa questão. Isso é fundamental, como a gente sempre fala aqui no nosso programa TCM Notícias, né, e todo mundo sabe disso, né? Investir na primeira infância, investir nas crianças, significa o presente e o futuro do nosso país. Vamos agora para a votação da segunda Câmara. Na sessão desta quinta-feira, 29 de maio, a segunda Câmara julgou 36 processos da pauta número 66. Participaram da sessão o presidente da segunda Câmara, conselheiro Valcenor Braz, o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Laécio Guedes e Flávio Luna, o procurador do MPC Regis Gonçalves Leite, a tradutora para a linguagem de sinais Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Daniela Diniz. Para rever a sessão de quinta-feira, que teve transmissão ao vivo pela internet, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. Olha, nós estamos encerrando o programa TCM Notícias desta semana. Você viu aí quantos assuntos fundamentais nós tratamos aqui. Nós falamos da abertura de vagas em creches e pré-escolas, no trabalho do conselheiro Fabrício Mota e também do conselheiro Daniel Goulart, sobre o investimento da primeira infância, para que as prefeituras, câmaras municipais debatam com a sociedade mais investimentos na primeira infância. Mostramos também que o tribunal passa a realizar os encontros regionais e também destaque, né, do tribunal na mídia regional, da TV Anhanguera, que abordou essa questão da calamidade pública pedida pela Prefeitura de Goiânia para que seja prorrogada. E o TCM disse que entende que não é mais necessário. A TV Anhanguera mostrou, o Jornal Popular também mostrou, e nós mostramos aqui no nosso programa TCM Notícias. Tanta coisa importante, né? Que essas coisas refletem diretamente na vida do cidadão. Logo, logo estaremos de volta com mais informações do nosso programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá.